tentar resumir para a galera poder anotar, gravar, né, ter aí como direcionamento. O acerto foi? O acerto foi focar, ainda na faculdade, em oportunidades voltadas para psicologia. Dentro da faculdade, uma oportunidade remunerada dentro da área, dentro de psicologia. O erro foi? O erro foi levar, né, algumas ideias, algumas opiniões de professores como verdades absolutas. E eu teria feito diferente? Eu teria grudado, né, em pessoas que eu já admirava, pessoas que já viviam bem da psicologia, né, e, enfim, né, pedir uma ajuda, um auxílio, né, supervisão, terapia. Acho que isso também foi um erro. Acho que a terapia ela tem que começar bem antes do último ano. Eu deixei para o último ano, mas eu acho que precisa acontecer bem antes do último ano, até para o seu próprio autoconhecimento, né, para você ter outras perspectivas. Né? Eu concordo. A gente vai poder focar bastante nessa questão do autoconhecimento em outras conversas, mas para mim é ponto central. A gente perde a dimensão do quanto as nossas crenças disfuncionais elas influenciam diretamente em como nós nos relacionamos com o nosso trabalho. O que a Ju falou de ampliar, ela realmente esteve aberta a uma diversidade de experiências e aí ela pôde testar o que tinha a ver ou não com ela, não com base numa ideia, mas com base no agir, no fazer. Então, ou seja, você que está começando, você que está nos ouvindo, se você também seguiu, se você está preso a um lugar, a uma área, o convite é teste coisas novas. Sim. Aí o que entra como um erro, né? Eu saí, assim, a gente se formou final de 2014, março de 2015 foi a colação. Eu dei entrada no CRP, mas eu não fui pra clínica de cara. Eu fiquei ali meio... Tava atuando, né, em Paraisópolis, tinha bastante... a carga de trabalho era bastante grande e eu não atuei logo de cara. Quando eu fui pra clínica, que foi um erro, o lugar não era tão acessível, né? Então, me formei na Moca e fiquei pela Moca. Só que a Moca ela não é tão acessível se a gente pensa em metrô, por exemplo, né? Então, eu fiquei um tempo lá e depois que eu entendi que ali era um problema, porque quando as pessoas entravam em contato comigo, mas onde você tá? No lugar X da Moca. E não era perto de nenhum metrô, eu tava no meio da Paz de Barros, né? Então, acho que um dos erros, né, e uma coisa pra gente pensar é um local acessível, né? Que aí foi onde eu pensei melhor e aí depois eu mudei pro bairro do Tatuapé, que é onde eu estou até hoje, né? Então, foi uma dos erros, assim, né? Considerando um erro, não escolher um lugar mais acessível. Pensando em São Paulo, trânsito, né? Sim. Aquela... Mas eu tenho certeza que você aí na sua cidade também conhece bem os lugares e com certeza existem pontos que são mais acessíveis, mais valorizados, onde que as pessoas têm uma mobilidade maior e aqueles outros pontos que talvez você pague até mais barato por eles, porém o barato às vezes sai caro, porque as pessoas não conseguem chegar ou tem algum medo, depende de São Paulo, as pessoas vivem com medo às vezes em algumas situações, em alguns lugares. Então, estes detalhes que talvez a gente não pense quando está começando, é importante dar ouvidos porque, olha, faz diferença sim. Às vezes você tira um pouco a mais do bolso, mas isso também retorna para você de uma maneira melhor e maior. É mais fácil você captar um cliente, então, num ponto melhor. Então, o que eu faria diferente é, de repente, aproveitar outras oportunidades para conhecer mesmo, para além de RH, para além de... Bobos, né? Nós que agora ralamos com Facebook, Instagram, né? As redes sociais, aqui o próprio vídeo, a gente acaba tendo que entrar no universo do marketing digital porque senão a gente não sobrevive profissionalmente ou fica limitada a nossa atuação e não sei você que está aí assistindo, talvez nas formações mais recentes, eu já ouvi alguns estudantes falando que eles tiveram empreendedorismo dentro da faculdade. Ai, que sonho! Nossa, eu já ouvi, né? Mas nenhum de nós, teve Igor? Não, nenhum de nós aqui, o evento do Igor porque é mais novinho, né? O cara do moleque.
Nenhum de nós aqui tivemos empreendedorismo, marketing, então não se fala sobre isso. E uma das metas que nós temos nestes vídeos, nesses podcasts, é poder trazer também informações para vocês sobre educação financeira, sobre marketing, autoconhecimento e a parte teórica. Nós, como psicólogos, ficamos muito voltados para os livros, para a capacitação teórico-técnica, que ok, é mega importante, mas na atuação clínica, gente, é muito mais do que isso, e ninguém contou pra gente, e eu tô aqui contando agora, desejoso que você consiga se desenvolver, crescer, ampliar os horizontes, aprender com as nossas experiências, porque a gente vai elevar, brincadeira, subir no palanque, elevar a psicologia para um nível maior socialmente. É isso que eu acredito, é por isso que eu tô aqui, que quando nós nos ajudamos, nós estamos modificando a percepção que a população tem do papel do psicólogo, da função do psicólogo como transformador social. Olha aí, que bonito. Eu tive um erro de não tentar, o medo, e depois eu tive um acerto de passar por cima do meu medo e entrar na clínica. Isso. Passar por cima do medo significa agir com o medo mesmo, tá? O medo vai ser parte. O medo diz coisas boas sobre nós, que você tem cautela, que você tem cuidado com as pessoas, né? O medo não diz só que você não está preparado, ele também demonstra aquilo que você valoriza. Então faz bem que você consiga dar passos mesmo com o medo presente. Ufa, que bom que você foi. Eu fui. Acho que nos últimos 3, 4 anos isso começou a me rondar, esse incômodo. Até que no último ano que eu estava na RH, eu falei, bom, essa é a última empresa onde eu vou trabalhar em RH. Eu sei que eu não quero mais essa área, né? Não tô mais afim. Mas pra onde que eu vou? O que eu vou fazer? Então não tinha assim, logo de cara, eu vou para a clínica. Até tinha, porque já era um desejo meu lá quando eu me formei, mas por conta de as ideias que pintam sobre a psicologia, né? Justamente isso que você estava falando no início, né? Que a psicologia é muito difícil, né? Que não tem uma boa remuneração, não tem um bom retorno. Quando tem um retorno, demora muito tempo. Isso sempre me rondou, né? E assim... E tendo 12 anos de carreira, imagina se você já tinha uma vida estruturada em cima da remuneração que você ganhava. Exatamente, né? Fiz fiz vários cursos, todos voltados para a área de RH, né? Então eu falei, poxa, né? Vou começar do zero, né? Conversei com algumas amigas bem próximas que tinham já tentado essa área clínica em alguma pausa aí do RH. E que, enfim, para elas não foi... não deu certo. Não deu certo. Então mas você foi legal, conversou. Foi legal conversar com elas, porque eu ficava assim, bom, o que elas fizeram ou o que elas não fizeram que eu posso fazer diferente. Isso. Né? Então quando você procurar ouvir pessoas, não olhe só o que você deve fazer, mas olhe o que eu não devo fazer. Ótimo, muito bem. Né? Então assim, fui coletando essas informações e aí eu fui decidida, gente, eu não vou ouvir só um lado da história como eu fiz lá atrás, quando eu me formei, né? Aquilo que elas fizeram e aquilo que você não deve fazer, que eu não devo fazer. A segunda, então, A segunda é você se planejar financeiramente. Tá, e pensando no pior cenário. Qual é o pior cenário? Exatamente. Pra mim, o pior cenário era ficar 2 anos desempregada. Então, eu queria, na verdade, me planejar para 2 anos com a ideia de o retorno só vai vir mais tarde. Talvez em 6 meses eu não consiga ter o gostinho que eu queria da clínica, né? Então eu quero tentar por mais tempo. Peraí, então você teve uma preparação antes financeiramente muito boa para você se dar o direito de não dar certo durante 2 anos. Olha isso aí, não é para qualquer pessoa. Exatamente. Okay. Falei, bom, pelo menos 2 anos é o tempo que eu estou disposta a tentar. Não vou tentar só 6 meses, né? Porque eu achava um tempo muito curto para dar certo na clínica. Certo. Olha, isso é uma outra coisa, gente, né? Se você vai se dar na clínica apenas 6 meses, você vai cair talvez num viés confirmatório de que a coisa não dá certo. Realmente não dá certo, né? Tá? Então você precisa de um tempo maior, porque a gente está falando de um lugar onde não é que você vai entrar no consultório, os clientes vão estar lá. Tem vários outros passos que você vai precisar dar para ter um retorno, né, substancial ali. Exatamente. E poxa, eu não vou ter condições agora de montar um consultório, né? Porque existe um investimento muito grande
para você montar o seu consultório. E que é um erro que às vezes as pessoas cometem. Elas acham que fazer a transição para a área clínica é montar o seu consultório. Isso não necessariamente. Até não recomendo. Tá? Primeiro tenha clientes, depois você pensa em ter o seu consultório. Aí eu fui atrás de sublocar salas, né? Então, em qual lugar que eu vou sublocar a sala? Tinha que ser fácil acesso, principalmente metrô, né? Para as pessoas conseguirem chegar tranquilamente. Então, fiz essa pesquisa e fui atrás dessas pessoas que sublocavam horários dentro das clínicas delas, né? Mas assim, não eram clínicas que atendiam convênio, eram pessoas que já tinham sua própria sala, enfim. E eu ia para conhecer a sala e eu fazia uma mini entrevista. Eu fazia recrutamento, usava dessa habilidade. Legal. Meio que fazia uma mini entrevista, assim, como foi seu começo na clínica, quais foram suas dificuldades. Legal. Olha isso. Não sei, de repente você tem uma dica, né? Eu tô começando agora, tal. E assim, tiveram 4 ou 5 pessoas que super das me 500 acolheram. Que eu praticamente isso. Assim. Tinha sala que, pelo amor de Deus, tinha que ir de bota para as pulgas não picarem. Sério? Seríssimo. Então, algumas donas de clínicas assim me acolheram, me acalmaram, né? Acalmaram meu coração. E foram me falando, né? E me direcionando. E eu falei, bom, ok, legal, eu acho que eu tô no caminho. Né? Acho que é um ponto muito importante legal. Isso. da gente então frisa aí. Ali no começo negociar valores, né? Pensar valores, pensar local. Ju, calma aí, vamos lá. Pensar valores. Que tipo de valor? O que eu preciso pensar para eu sair procurando uma sala aí? Que critério eu utilizo, mesmo que sejam de valores, porque eu vou ter sala de tudo quanto é preço. Sim. Então, não necessariamente eu preciso pensar na sala. Eu olho para onde para ter esse critério? Eu via faturamento. O meu faturamento. Né? E o custo fixo da sala. Né? Então, assim, o meu faturamento, uma reserva que eu tinha e o custo fixo, porque você tem que pensar, você vai ter seguro-fiança ou você vai ter depósito? Se você vai ter depósito, você vai desembolsar 3 meses daquele valor. Isso é um valor que você não vai ter acesso, né? Se você precisar de dinheiro, né? Tem uma terceira, que é o fiador. Ou é seguro-fiança, né? Ou é o depósito. Não, tem o fiador. O seguro-fiança você vai pagar por uma instituição, certo? Você tem o fiador, que pode assumir também, uma pessoa que tem uma casa própria, né? Que às vezes você tem um familiar. Na minha cabeça eu tinha 2 opções. Isso, você tem essas 3, né? E às vezes você tem instituições assim, proprietários. Você tem proprietários do lugar que aceitam uns e não aceitam outros, né? Lá ele me abriu a possibilidade de depósito ou seguro-fiança e eu optei pelo seguro-fiança. Tá. Então eu contratei uma empresa e fiz o seguro-fiança. E você precisa pensar nesse faturamento, né? Porque você precisa pensar na sala, só que você precisa pensar que vai ter coisas dentro da sala, né? E você vai ter que desembolsar móveis, né? Cuidar da sala, né? Então você precisa pensar acústica como que tá, vai ter reforma, pintura, tudo isso envolve custo, né, de sala. Então o seu faturamento, ele tem que ser você precisa ter muita clareza do faturamento para entender se é ou não no momento. Uma dor que eu tive no início, olha gente, uma das minhas questões hoje, eu estou no 4º contador. No 4º contador, tá? O primeiro foi muito bom, durou 7 anos, porque eu tive um sócio que ele trabalhou no escritório de contabilidade durante 12 anos. 12 anos. Beleza, então ele conhecia o contador. Só que houve uma época que essa sociedade se rompeu, e aí eu tive que mudar de contador. Aí os contadores que entraram depois sempre me deram algum problema. Eu não manjo nada de contabilidade, eu acreditava naquilo que eles estavam cobrando, só que aí depois vinha alguma taxa da prefeitura, vinha alguma outra coisa, uma notificação de que estava faltando algo, eu falei, o cara não tá fazendo o trabalho direito. Aí muda de novo, muda mais uma vez, enfim, estou no 4º, estou esperando que esse dê certo. Teve indicação. Então, como é que eu estou tentando resolver a dor do contador? Com a dor do contador. Como eu estou tentando resolver isso?
Com indicação de colegas de um contador experiente com a área de psicologia. Então a dica aí é essa, com esta questão. Gente, um contador que tem experiência com outros psicólogos, porque ele vai entender o que daquela área especificamente precisa ser pago ou não. Né? Vai te orientar bem quanto a isso. Sim. Experiência assim muito esquisita, porque muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ela terminava o atendimento, já iniciava outro, terminava o atendimento, iniciava outro. Teve um paciente que faltou, foi o momento que eu respirei, que eu não estava sabendo o que estava acontecendo, não estava conseguindo então lidar. tem o seu bônus e o seu ônus. Você tem muitos pacientes, mas você tem muitos pacientes. Muitos pacientes. Né? E aí que entra talvez uma desvantagem. Tem uma vantagem que, por muita demanda, muitos pacientes, eu chamo de uma experiência ali, às vezes um laboratório, você começar a experimentar coisas, experimentar coisas que você aprendeu na faculdade, experimentar alguma coisa que você está aprendendo às vezes numa especialização, numa pós, ou até mesmo nos livros que você vai se autodidata ali. E ali você vai, cada atendimento vai ser uma pessoa totalmente diferente, com uma demanda diferente, e o volume é tão grande que você tem a oportunidade de experimentar isso. Em contrapartida, você tem um volume também muito grande, que causa muita tensão, muito estresse. Eu tenho um recorde pessoal de atendimento que são de 15 pacientes num dia. Nossa, 15 pacientes? Mas assim, e o tempo dessas sessões? Eu trabalho em 2 clínicas, né? Nessa primeira, que foi onde eu iniciei minha carreira como profissional, lá o tempo é de 30 minutos. Então, esses 15? Foi no... 30? Mas 30 minutos? 30 minutos. Sessões de 30 minutos. Eita, a gente faz uma pausa para 15 pacientes em sessões de 30 minutos. Respira um pouquinho, faz uma pausa. Eita, vocês estão ouvindo? Então, beleza. Todo mundo quer ter clientes, certo? Todos nós queremos atender. Ter um espaço que te traga, né, estas pessoas e te possibilite ter esta experiência é muito rico. Mas as condições de trabalho, elas influenciam diretamente na qualidade do serviço prestado. Isso não tem a ver com sua competência, com ser competente ou incompetente, ter habilidade, capacidade ou não, não tem a ver com isso. A gente está falando de condições de trabalho. Né? Eu acredito, assim, é possível fazer, em alguns casos, é possível fazer uma sessão de 30 minutos com qualidade, em alguns casos. Com algumas abordagens, por exemplo, na nossa cognitivo-comportamental, numa abordagem diretiva, estruturada, em alguns casos a gente consegue realizar um bom trabalho. Porém, em outros casos, de repente você pega alguém com um sofrimento agudo, um transtorno de personalidade, um TDAH, não é tão simples assim atender. E o que eu conheço das histórias que eu ouço de outros colegas e estou ouvindo agora é que no convênio a demanda é muito diversa também. Você não tem controle nenhum do que aparece, certo? Então tem que dar conta das mais diversas demandas num período de sessão, né? Muito curto, feliz daquele que te pega no início, o primeiro, segundo paciente e o 15º. Como é que é nessa história?